Olá pessoal, cadê minha caneta, gente? Perdi minha caneta aqui. Olá pessoal, boa noite, boa noite. Hoje temos mais uma live iniciando. Hoje para falar sobre a palhaçaria para idosos, um tema no qual eu gosto muito, né? Nós começamos quase no mesmo tempo que um projeto chamado Visitarte aqui em Curitiba a falar sobre esse tema. Trouxemos Olivier Hugues Terrot, que é uma referência internacional no assunto por duas vezes, hoje um dos grandes amigos que nós temos no grupo. E é pra gente falar sobre esse tema, palhaçaria para idosos. Que negócio é esse, né? Palhaço não é para todos, é para todos. Mas quando a gente trabalha com os idosos, a gente tem um recorte e algumas especificidades muito importantes dentro da palhaçaria, que vai muito longe e vai muito aquém daquele trabalho de infantilização dos idosos. Existe um tempo cômico diferente, existem sacadas diferentes, tipo de jogo, o timing do jogo, né, o olhar, às vezes pode se mudar o figurino. Então, assim, existem muitas coisas que a gente queria conversar com vocês. E hoje eu trago como convidado o Carlos Moreira, né, ou Carlitos, que algumas pessoas conhecem também. Ele que é do projeto Visitarte, né, um dos idealizadores aí do projeto Visitarte. Ele também que foi da Operação Nariz Vermelho de Portugal. Ele tem um pergaminho de currículo, eu coloquei ali no nosso Face, né, aqui também na descrição do Insta. Mas eu prefiro que ele fale um pouco sobre isso, que ele conte um pouco da história dele. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação ao trabalho da palhaçaria com os idosos, coloque aqui, ó, tem uma cartinha de baralho aqui embaixo com uma interrogaçãozinha assim. Coloca aí que a gente vai fazer o possível para responder para vocês. E também peço um favor, mas antes disso agradecendo quem já está aqui, mas peço um favorzinho para vocês, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, aqui, ó, envia para 10 amigos que possa ser significativo esse tema. Não é só para quem faz palhaço, mas é para quem também trabalha em lar de idoso, de cuidador, enfermagem, fisioterapia. Se tiver uma pessoa que trabalha com idosos, até mesmo familiares, né, que cuida do idoso em tempo integral, traz essa galera para essa live de hoje, porque esse assunto é muito, muito importante. Nós não somos expert nisso, mas a gente quer compartilhar com vocês algumas aspirações, algumas potências, algumas dificuldades também com o trabalho. A gente sabe que a gente tem um envelhecimento da população enorme, né? Então, em pouco tempo, nós vamos ter uma crescente de pessoas idosas, com Alzheimer, com um nível altíssimo de demência. E a gente tem visto que a gente não sabe lidar com isso, né? Não sabe lidar com nós mesmos nessa fase, né? Então, e o palhaço precisa estar um passo à frente, ele precisa estar lá na frente, ele precisa ser inteligente, ele precisa pesquisar do assunto para saber como conectar com essas pessoas de forma única e singular. Então eu vou dar um oi aqui para a galera, deixa eu ver quem é que está aqui. Carlos, eu já te chamo pelo perfil do Visitarte. A Fer do Nariz, o Oliver, grande parceiro, a Selma também, Jaque, o Antônio, Fabiano Leal, Tainá Nunes, Ellen Brus, a Pipe do Nariz, a Maiara, quem mais? Quem mais que tá aqui? Tarsila, Iris, Batata e Flor lá de Portugal, do Nariz também. Hudson, obrigado por estar aqui também. Lisete, Albanês. E é isso, fazendo só uma introdução bem rápida. O Nariz, ele começou a trabalhar com grande parte dos grupos. Deixa eu tirar a música aqui de fundo. Começou a trabalhar como grande parte dos grupos em asilos, em casalares e tal, né? Quando a gente não tinha muita experiência. E teve uma história até que eu compartilhei acho que foi com o Hudson, não sei, em tantas lives que a gente já fez. Que em determinado momento nós não soubemos lidar com os idosos numa fase bem importante. Oi, Mick. Não soubemos lidar com os idosos e nós saímos desse ambiente. Nós paramos de fazer asilos, nós também paramos de fazer casalares e começamos a focar o nosso trabalho
só para idosos e tivemos a grande felicidade de construir uma parceria com o único hospital 100% idoso do país, que é o Zilda Arnes, aqui de Curitiba, onde a gente já está há quase 3 anos, né? E a gente começou essa pesquisa também, né, de entender a palhaçaria para esse lugar do idoso, mas como a gente atua em outras linguagens também e quase que 100% do grupo é voluntário, a gente não conseguiu ter uma pesquisa muito profunda. Oi, Mickey. A gente não conseguiu ter uma pesquisa muito profunda com os idosos como nós gostaríamos. Oi, Yara. Ainda que trazendo o Olivier, que hoje está fora do país, né? Porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e tal. E o Visitarte, que é o projeto do Carlos, tem gente que era do Nariz também, que está lá com eles e tal, que levou parte da pesquisa e tem aprendido muito mais lá também. O Carlos, ele tem uma pesquisa muito profunda sobre isso, né? Vem aprendendo também em casas de longa permanência, né? Que é o Lar Tarumã, se eu não me engano, que eles trabalham mais esse tempo lá. A Yara também faz parte, né? Que está aqui com a gente também faz parte desse coletivo. Então, assim, é muito legal ouvir deles. Eu vou chamar ele agora aqui. Beleza? Fiquem com a gente. Obrigado novamente por estarem aqui. E eu vou chamar o Carlos. Carlos, você tá por aí? Dá um oi pelo perfil do Visitarte para subir aqui para mim, que fica mais fácil para mim também. Dá um oi, dá um oi, dá um oi. Complementando também aqui, teve um período que eu trabalhei num lar de idosos, né, como gerente administrativo, então eu pude usar coisas, insights da palhaçaria sem estar com a máscara e foi bem legal. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Visitarte. Carlos, cadê você? Cadê você? Gente, mandem uma mensagem aí. Escreve assim, vem Carlos. Vem Carlos. Vem Carlos. Vê se ele aparece aqui. Hoje a internet tá legal. Tá massa, Visitarte. Não está aparecendo para mim. Cadê você, Carlos? Me ajude. Carlos, cadê você? Carlos, você está entre nós? Tudo bem que nós não estamos no Natal, né? Ho, ho, ho. Putz, piada ruim, né, gente? Se manifeste, Carlos. Cadê você? Vem, Carlos. Galera tá aguardando você, cara. Cadê você? Cadê você? Carlos? Eu tô no perfil do Nariz. Tô no perfil do Nariz, ok. Yara, manda um WhatsApp pro Carlos aí. Precisamos dele. Cadê o Carlos, gente? Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Mandem suas perguntas aí, galera. Que daí a gente já vai cobrindo um pouco esse tempinho aqui. E eu vou colocar um samba da velha guarda para vocês. Vocês podem cantar aí. Fique à vontade enquanto a gente espera o Carlitos. Eu vou dar um jeito de encontrar ele aqui. Ó o break. Faz carinho no Du. Faz carinho no Du. A minha autoestima hoje tá quase boa, né, galera? Chamar aqui o Carlos. Carlos que vem tendo um grande flerte amoroso com as lives. As lives caem, ele fica muito louco, mas hoje vai dar certo. É coisa da idade, gente. Já falando sobre idosos, é coisa da idade. Você já comi meleca? Ah, eu já comi, mas talvez eu não lembre, assim, Mickey. Vendo pelo meu filho, ele come meleca o tempo inteiro, então acredito que eu deva ter feito isso bastante, porque no espelho meu, ou então tá copiando a minha digníssima esposa Jéssica. Galera, chamem o Carlos. Cadê o Carlos? Deixa eu procurar aqui de novo. Visitarte. A internet tá boa pra vocês? Tá travando? Não? Como é que tá? Tá ok? Qual a melhor abordagem em ILPIs? Me recordo o que é ILPIs. Eu sei que é sobre idosos, mas agora minha cabeça deu um... Alguém chama o Carlos. Visitarte entrou. Ah, Visitarte entrou. Agora sim. Ele está aqui. Vamos receber o Carlitos. Deixa eu escrever aqui. Visitarte. Vamos receber. Só amanhã de manhã.
que além de ser mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Canto mal pra caramba. E aí, digníssimo Carlitos? Tudo bom, Seja meu muito querido? bem-vindo. Boa noite a todos. Eu já estava aqui ansioso, querendo saber se você vinha, se não vinha. Meu quadro entortou. A galera aqui tava ficando mal já, dando dor na barriga. E coloquei um som pra galera aguardar você, pra dar sorte. Olha, obrigado pelo convite. Eu estava esperando uma chamada aqui, aí acho que eu me distraí escrevendo até que alguém disse a live. E eu falei, a A live! live. Mas tudo Muito bem, estou sugestivo para nossa aqui, live de hoje, esquecer as coisas, né, cara? internet funcionando e vamos que vamos. Ó, tem gente já fazendo declarações de amor aqui pra você. Gente, convida a galera pra conhecer Olha, esse o cara querido maravilhoso. Hudson, Yara, Palhaça Todo mundo Páprica. aí. Todo mundo aí. Então, Carlos, eu já te apresentei mais ou menos, falei que é difícil falar o teu pergaminho, não vou conseguir ler, vou gaguejar e não vai estar à tua altura. Então, a ideia hoje é a gente. Gente, tá muito torto aqui meu quadro, vou arrumar. Aí, não resolve muito. Eu não sei. A ideia hoje é a gente falar sobre a importância A ideia hoje é a gente trazer esse recorte da palhaçaria para idosos, né? O que o palhaço tem a ver nesse lugar, quais são as diferenças de se atuar nesse lugar, quais são as potências e as dificuldades, o que a gente ainda precisa melhorar na tua visão, alguma história que você possa contar também, e aí a galera, se for trazendo perguntas aqui, a gente vai organizando. Beleza? Aí conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou nesse lugar, faz um pequeno resumo aí, como começou a visitar-te também, é contigo. Um resumê. Bom, eu trabalho com palhaçaria, ou comecei colocando uma máscara e metendo o pé no balde já há bastante tempo. Em 2004, eu saí e fui para Portugal, com o intuito de contar histórias na rua e acabei conhecendo a organização Operação Nariz Vermelho. E ali começou uma nova caminhada da palhaçaria, com uma nova formação, um novo conceito ligado à arte hospitalar e não só, né? O nosso intuito era o trabalho hospitalar, o trabalho com a criança, onde eu fiquei 8 anos, sensivelmente 9 anos, trabalhando, e nesses 9 anos, um crescimento muito grande, né? Gratidão aí à Operação Nariz Vermelho, a todos os meus amigos e formadores que podemos estar aprendendo juntos. E no meio desse caminho, por mais que o trabalho fosse direcionado à criança, nós atendíamos também os familiares e a equipe hospitalar. O clássico, né? Sim. E chegou um momento, depois de 2010, que nós também passávamos pela geriatria e também tínhamos contatos com o pessoal da terceira idade, com os idosos. E eu voltei em 2012, voltei para o Brasil e depois retornei a Portugal e tive conhecimento do trabalho do Olivier, Uhum. que você também conhece. Acredito Sim, que sim. muitos dos palhaços e palhaças que estão nos assistindo conhecem. E aí foi um novo mergulho. Nesse momento estava acontecendo muitas mudanças, uma transformação enorme na minha vida e dentro do Operação. E eu pensei, aí é um lugar de um passo à frente, né? Uma urgência de estar se criando espaço, abrindo espaço. Voltando para o Brasil, em 2013 eu já comecei a borbulhar sobre isso e conversando com algumas pessoas próximas. Isso foi, esse cozinhar de ideia foi até 2017, quando eu, juntamente com a Karina Flor, que também trabalha com Quanto tempo demorou desde que quando você começou a ter o insight para você começar ir para a prática, que você de vai entrar na Karina 2013 agora, a só para a gente... 2013 a 2017, eu fiquei borbulhando sobre o assunto, lendo e estudando. Em 2017, eu já tinha conversado com a Karina Flor,
convidado ela para estar junto comigo nesse movimento, e juntamente a Isabela Lago e o Roberto. Então, nós Uhum. quatro compramos essa ideia, né? Tipo, eu Sim. vim com isso, a Karina disse, vamos lá, a Isabela Lago chegou junto e o Roberto veio Uhum. também. E aí Só demos o gente de start. peso, né, cara? Isso que é legal também. Só gente crânio, né? Foi um Só gente começo comprometida com lindo. a arte, né? Só que Bonito o processo. é tudo muito novo, 3 anos agora. Essa Uhum. formação, ela já foi alterada, né? Nós temos novos componentes hoje no grupo, novos integrantes, que também são pessoas incríveis. E estamos aprendendo muito, porque a verdade, o trabalho da palhaçaria, ele é um trabalho muito grande, muito vasto, de muita pesquisa, de muito estudo, como já foi comentado muitas vezes, mas a Sim, palhaçaria para idosos, a palhaçaria nesse lugar da pessoa idosa é muito nova, é muito recente. Embora nós estamos falando aí de 15, 20 anos, ainda é algo muito novo. E quando a gente pensa sim, na pessoa idosa, nós estamos pensando no futuro. O trabalho sim, com a pessoa idosa, o trabalho com a palhaçaria e idosos, nós estamos falando do futuro. É um futuro no sim. presente, é uma rever conceitos sociais, é rever conceitos políticos, é rever conceitos de educação, é rever conceitos familiares. Sim. Enfim, estamos Tem por todo aí. um contexto socioeconômico, social aí nesse meio, né? A gente tem alguns grupos no país que fazem esse trabalho, mas como você falou, é muito raso ainda. A gente sabe que, eu esqueci o nome agora, se alguém puder me lembrar, eu vi que o Nilo entrou aqui, mas do Rublenho. O Rublenho, ele tem um trabalho também, uma pesquisa com idosos. O Olivier, quando estava no país, ele disseminava isso muito fortemente, mas ele acabou Uhum. saindo, né? E eu não lembro de alguma outra iniciativa que tem 100% a tua linguagem voltada a esse público. E aí, fazendo até um recorte, a gente tem diversos fundos de captação, e existe o fundo do idoso, inclusive, que eu vejo pouca gente acessar, né, com a palhaçaria, né, que é uma oportunidade também. Então, assim, há de fato uma demanda grande, né, mas existe uma demanda, mas é uma demanda complexa, ó, travou, mas que precisa de um olhar muito mais minucioso e muito mais carinho para lidar com esse público, se falando de palhaço, né? Porque não é só o palhaço, é todo um contexto social envolvido, né, com relação aos idosos, né? Então, inclusive essa conversa é para trazer essa importância do que é realmente esse lugar que a gente vê muito, né? Como eu falei no início da live, como a gente fez inicialmente lá atrás, quando a gente parou e voltou, a infantilização do trabalho do palhaço com os idosos, né? Então, muito legal. O trabalho em si, só para dar um gancho, ele tem muitas variantes, né? E Sim, também é um caminho a ser trilhado pelo artista, né? Da mesma maneira que o trabalho dentro da área hospitalar, o trabalho na rua, o trabalho do palhaço, da palhaça no teatro, o fato de você ser um artista da palhaçaria não significa que você se enquadre em todas as áreas da palhaçaria. Hoje em dia nós sim. estamos com um grupo de 7 pessoas, onde são pessoas que já tiveram várias experiências, né? A Yara, o Nilo, a Thaís, a Cal, a Bia, a Bianca Flora, a Karina. Será que eu Uhum. esqueci de alguém? Eu. É, então, ele é um trabalho muito específico e às vezes você pode não se adaptar. Isso não quer dizer que você não é um bom profissional. Você Sim. só não se adapta àquele lugar. Porque tem uma exigência ali de pessoa também que é muito importante, que às vezes está à frente da Uhum. própria palhaçaria. Sim. E como que você vê isso hoje, assim, por exemplo, como que é o processo, né? Se você pudesse resgatar isso para nós, é, como que isso iniciou, você já trouxe, né? Mas como que foram os primeiros contatos e quais foram as lições que vocês foram aprendendo com relação a isso, né? O que que você enxerga de potente
nesse lugar e quais são as principais dificuldades, né? Porque a gente está falando hoje do teu trabalho, porque assim, o nosso é no hospital do idoso, então ele acaba sendo mais itinerante mesmo, porque assim, nem sempre a pessoa que está lá está em longa permanência, né? Uhum. Então, algumas pessoas a gente encontra que cria um relacionamento muito maior, né? Agora, a gente está falando de um lugar que você atua, que é uma instituição de longa permanência fixa, onde a pessoa ela realmente fica lá por muitos e muitos longos anos. Né? E isso surgem histórias, se gera um relacionamento muito maior e há uma necessidade de repertório incrível que precisa ter, né? Uhum. Então, como que é isso para você, assim, se você pudesse construir esse pensamento, né, de as lições, como é que foi os primeiros insights, como que tá hoje? O que que acontece? Nós estamos aprendendo também, né? Também Sim, 3 anos é pouco, né? Se eu pensar em 3 anos, é bem pouco. Nós estamos aprendendo. O primeiro contato com esse grupo inicial foi pela qualidade artística, o profissionalismo uhum, e a proximidade, a, a, um olhar que estava direcionando para a mesma caminhada, certo? sim, Então nós começamos a partir daí. E aí fomos descobrindo, porque fomos descobrindo como é que as nossas habilidades, nossas técnicas, elas poderiam estar conversando nesse novo ambiente. uhum, Por mais que eu já tivesse feito curso com o Olivier, com a Flávia Marco, já tivesse estudado durante esses 4 anos sobre o trabalho sim. com o idoso, cada Quando vai lugar para a prática, é uma outra coisa, né? é um outro lugar. Tanto a Karina como a Isabela já tinham uma prática dentro da área hospitalar, né, já Uhum, conheciam o ambiente, já tinham essa experiência. Então, o grupo ele nasce com a ideia de ser um grupo de palhaços profissionais, porque todos somos profissionais. Ele não vem com a sim, característica do voluntariado, embora a sim. nossa porta de entrada muitas vezes é o voluntariado. É por esse lugar, sim. É por esse lugar. Tanto é que nós não somos um grupo volumoso, nós somos um grupo de Uhum, 7 pessoas. E aí vamos sim. construindo esse lugar com os novos integrantes agora. Também eles vêm com essa base hospitalar, a grande maioria, Uhum, uma experiência com trabalho na geriatria, no hospital de idoso, inclusive, né? sim. A Yara vem com uma experiência da parte do circo, das aulas, de um conhecimento físico também. A Bia Flora Uhum, também vem com essa bagagem de todo um trabalho feito na rua, com um olhar cuidadoso relacionado a esse com diversos artista públicos, né? em diversos públicos. E com um olhar, né, com direcionamento, com muita conversa entre eu e a Karina Flor, para estar pontuando necessidades de comunicação desse grupo. Uhum, O que acontece? Nós trabalhamos muito a ideia. Eu, por exemplo, tenho um trabalho junto com a. Não sei se é o momento de falar agora, mas o Visitarte também tem um trabalho social fora dos lares. Né? Então, uhum, nós atendemos 2 instituições, que é o Recanto do Tarumã e o Asilo São Vicente de Paulo. uhum, E, paralelo a isso, nós temos uma atividade na Universidade Aberta da Maturidade para trabalhar com uhum. 80 pessoas, né? 80 alunos Sim. idosos. O olhar do palhaço, o humor e o cuidar. Que daí Então, já é um outro universo, né? Porque numa é a atuação de fato com um público que está em vulnerabilidade. No outro a gente está falando sobre alunos de um curso que foi criado para manter essa galera ativa, né? é. Que daí Então já é um você outro público, pensa as geralmente é público mais A gerações, e né? B. Você pensa as Oi? gerações. Nós Sim. temos uma geração de idosos e idosas nos lares, e vamos colocar aqui lar e asilos, porque Uhum. muitas vezes há São contextos diferentes. essa diferença, que são pessoas que estão na sua casa, onde nós vamos visitar toda semana, onde pedimos Uhum. licença para estar nos corredores, na sala de TV, no refeitório, no jardim, recepção.
Não vamos sempre nos quartos, nós não entramos nos quartos, a não ser quando Vocês somos ficam mais nas convidados. áreas comuns, né? Porque imagina que nós estamos numa casa, nós Sim. estamos na sua casa. Então nós O ficamos na sala, quarto nós acaba ficamos sendo um lugar ainda muito mais íntimo, né? De proteção, né? exatamente. Naquele coletivo é o único lugar que a pessoa tem que é dela, né? Vamos dizer assim, né? E aí nesses lares nós temos pessoas que têm famílias, outras não têm famílias, algumas decidiram estar lá por uma questão de não ter mais contato com ninguém. São várias Uhum. histórias, né? E depois, Sim, isso é uma geração. sim. Esse é um tipo de idoso e de idosa, né? Que nós Uhum. amamos e gostamos de estar. E depois nós temos o idoso, que é o vô, a avó, o tio mais velho, que está aí, está na sociedade, está trabalhando, está Uhum. produzindo. Não que no lar não estejam produzindo, porque eles produzem muito, Sim, mas eles sim. estão mais inseridos no contexto social. Claro que se a De gente quer vulnerabilidade, abraçar, vamos dizer assim. se a gente quer abraçar isso tudo, nós vamos chegar num lugar político do Estatuto do Idoso. E aí entender que Sim. esse Estatuto do Idoso é para quem está no lar, no asilo e na sociedade. E aí, Uhum. aí abre muito mais. Né? Não sei Sim. se o que chegou até aí, mas... É, eu acho que porque realmente dá uma dimensão enorme, né? Se a gente for abrir um leque. Mas acho que a gente pode, de repente, trazer para esse lugar que a gente já contextualizou assim, que de fato é importante estudar o que, que é o contexto, né? Estudar o estatuto, estudar qual é o contexto social que está inserido, a instituição, né? Que é uma coisa fundamental. Mas partindo para práticas, para uma coisa mais prática da palhaçaria, né? Você poderia trazer para nós assim quais que são as potências do encontro com esse público, né? Focado, tá me ouvindo aí? Tô. Dá uma travada que às vezes hoje está travado. Quais são as potências do encontro, do jogo? O que, que muda para esse público, né? O primeiro recorte. E depois a gente vai trazer as dificuldades, né? E aí eu vou aqui pedir para você duas histórias para a gente exemplificar isso aí. O encontro ele é potente. Isso, ponto. Né? O palhaço, sendo o palhaço, ele também é potente nas suas ferramentas. O Uhum. palhaço, ele trabalha com os afetos, com o arquetipo humano, com as suas dimensões. E isso é no mundo inteiro e dentro dos lares não é diferente. Sim. Depois nós temos as variações que eu chamaria o humor. Tipo E de isso humor, né? muda, porque daí o humor não é algo que é igual no mundo todo, né? O humor, ele é muito Uhum. variável. Ele muda de Sim. acordo com a minha idade, ele muda de acordo com a minha criação, com a minha cultura, enfim. E Uhum. depois nós temos o cuidar. Qual é o nosso olhar de empatia, de cuidado e de conexão com a pessoa idosa? Uhum. É incrível que todos os participantes do grupo têm uma relação muito forte com a pessoa idosa. E automaticamente isso reflete no cuidar, na atenção, na busca da conexão, do olhar. Nós notamos, e por isso que socialmente isso é muito complexo, que se você não tem uma experiência com a pessoa idosa, enquanto criança, adolescente, Sim. enfim, Sim. cada vez vai ficando mais distante essa conexão. Então, a gente pensa assim, a criança, o idoso é como uma criança. Não é. Ele tem outro Exatamente. percurso, ele tem outro lugar. Para nós do Visitarte, o exercício de escuta, ele é muito importante. Porque uma das nossas propostas é não colocar a nossa vontade, mas sim trabalhar Uhum. a partir da vontade do idoso e da idosa. Eles vão estar trazendo para a gente o que eles estão querendo. Porque o Sim. palhaço para os idosos ainda é algo novo.
vocês não deveriam estar no circo? Por que vocês não vão num hospital infantil? Por que vocês não vão numa creche? Não, porque nós queremos estar aqui. E nós queremos estar aqui nem que for para ficar sentado no banco como um palhaço, encostado na janela, passeando no jardim. Nós não vamos com o intuito de ter uma conversa. Há muitos voluntários só para troca, só para conversa. E é um trabalho incrível. Voluntários que vão visitar os lares para conversar com os idosos. O nosso intuito nós vamos para ouvir, mas para estar trazendo a desconstrução também dentro da nossa ponte, da nossa construção, sempre respeitando o idoso e a idosa, respeitando fisicamente, respeitando... E aí pegando um gancho aqui, desculpa te cortar, o Lucas Soares, não sei se é A ou se é O, que eu não consigo ver a foto, falou que é muito comum as pessoas infantilizarem os idosos e que isso não é bacana, mas é justamente isso que você está trazendo, né? Que se a gente for pensar, quando você compreende, você estuda o que você precisa fazer, quando você estuda o seu público, né? Você consegue entender qual que é o tempo dele, né? O que ele necessita, né? Porque é muito comum a gente ver no palhaço, principalmente no voluntário, que já vem com aquela coisa de querer fazer rir, né? Com aquela ideia da criança, né? Que muitos têm esse espelhamento, né? Da criança, porque o palhaço é para criança e tudo mais. E a criança, de fato, ela acaba, às vezes ela é mais exigente, mas ela aceita mais o jogo. O idoso não. O idoso você precisa ser muito interessante. E às vezes o ser interessante é caminhar num corredor. Eu me lembro... quando o Olivier esteve aqui pela primeira vez, nós caminhamos pelo corredor com ele, que ele fez uma visita com a gente, e tinha uma idosa que não falava nada, estava carrancuda, e nós caminhamos os dois, um do lado dela, no corredor, e foi uma caminhada incrível, não falamos nada. No final do corredor, ela olhou, nós temos até uma foto disso, ela olhou, deu um beijo nele, deu um beijo em mim, e foi pro quarto dela e fez assim para nós. Né? Então é outro insight, é outra ideia, né? Mas aí precisa entender. Sobre o infantilizar, isso vem junto com o nosso olhar social, né? Quantas vezes nós infantilizamos o idoso socialmente, né? Muitas vezes, fisicamente, esse idoso já está num lugar onde ele anda devagar, os movimentos são muito lentos, os reflexos são lentos, mas isso não quer dizer que aqui dentro ele está infantilizado. Né? Isso não quer dizer que eu tenha que tomar as iniciativas por ele. Eu é que tenho que esperar o tempo dele. E não é diferente na sociedade, não é diferente nos lares. E isso é uma discussão política, né? Sociopolítica, porque eu tenho a impressão, até pelas pesquisas que eu faço, que tudo que aparenta ser vulnerável, nós temos a predisposição de infantilizar ou de ter um cuidado exacerbado. Isso tanto acontece com a criança, acontece com a pessoa com deficiência, acontece com o idoso, acontece com quem está passando alguma dificuldade. Parece que a gente tem essa questão parece que eu estou melhor, então eu preciso super proteger, né? E nisso falta essa escuta, né? Um contexto bem isso que você falou, né? Uma questão muito social, né? E nós não estamos, às vezes, preparados. Veja bem, nós estamos ganhando 30 anos de vida. Não estamos tão preparados assim para uma mudança tão grande. Sim. Os conceitos que nós tínhamos sobre a pessoa idosa, eles mudaram. Mudaram. Então nós estamos aprendendo a lidar com isso. Em termos da palhaçaria, o maior trabalho é estar à disposição e ouvir e mergulhar dentro desse contexto. Porque os lares, o asilo, eles já têm uma equipe incrível fazendo o trabalho deles. Equipe técnica, enfermeiros,
musicista, fisioterapeuta, enfim, o pessoal da cozinha, a galera está toda trabalhando. Nós só estamos lá para fazer uma liga nisso tudo. Para com a palhaçaria e a arte da palhaçaria, nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, com a palhaçaria nós vamos ligando isso tudo. De repente uma música que eles aprenderam na musicalização, nós estamos cantando, eles estão cantando juntos. Ou de repente através da harmônica aparece mais 3 e um violão. Ou ouvir a música que eles estão cantando, o poema que eles estão recitando. E às vezes às vezes é só olhar. É um momento muito difícil para a gente hoje, quando nós não podemos estar presente, porque nós nos tornamos extremamente perigosos, né? Não podemos estar presente nos lares. Porque é inevitável não ter o toque, às vezes, do idoso. É inevitável você não sentir o carinho do idoso pelo palhaço. Eles querem cuidar de você, eles perguntam se você está se alimentando, como é que está a sua casa, se você está precisando de alguma coisa. Por quê? Porque querem cuidar. É muita memória, é muito amor, é muita história. Isso reflete todo esse contexto e... Não estou conseguindo ler nada aqui, gente, depois... Não, a Shirley, eu perdi algumas coisas ali pra cima, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, Lucas Soares, é muito comum a infantilizada já foi. Simone diz que perfeito, antes de ser palhaça eu era voluntária em asilo levando mensagens, depois passei a ser cuidadora de idosos e é contagiante interagir com eles, mas precisa senti-los para saber que eles precisam e aceitam. A Yara trouxe também que os idosos gostam de ser conquistados, né? Porque eles têm essa questão da formalidade, né? E tudo mais. A Shirley diz que participei de um projeto que contava histórias em asilos. Quando terminava a contação, eles ficavam ansiosos para contar as histórias deles. Era fantástico, né? Teve mais uma coisa aqui. Cadê? Saudade das visitas. A Bia. Oi, Bia. Bia Flora, que bom que você está aqui. O Fovoski também entrou. Palhaça O Rafa Pel também aqui, que é do Nariz, também faz visita no ISA. Vocês têm, assim, na construção cômica, que a gente falou de encontro, que é potente, que tem um tempo deles, mas a gente nota também que há uma diferença sutil de figurino, da forma de realizar um encontro. Como que é isso para vocês, né? Às vezes até, o nome acho que não, né? Mas nessa questão de figurino, por que o figurino é um pouco diferente, a forma de encontrar, se vocês pesquisam antes de ir, tipos de encontro, por mais que exista o improviso e o estado de presença, se há uma pesquisa prévia, se vocês treinam juntos, até para as pessoas entenderem em profundidade como que isso acontece, né? O que acontece? Eu tô com uma gata carente aqui. Deixa ela aí, não tem problema não, deixa ela. Daqui a pouco é o meu filho carente. Nós trabalhamos com referência da década de 50, 60, 70 e por aí vai, né? Sim. Esse é um sonho, vem de um... Esse é um sonho, uma ideia de que seria o caminho. Com esses 3 anos, essas referências elas alteram um pouco também. O que altera nesse lugar? De repente você descobre que você pode colocar um pouco mais de cor, que não precisa ser tão sóbrio. Você percebe que, para alguns idosos, Garota de Ipanema já deu. As Mocinhas da Cidade é uma música maravilhosa, eles gostam, mas eles também queriam ouvir alguma coisa diferente. Sim, mais atual, né? Mais atual. Você descobre que tem a tecnologia e que também dá para brincar com a tecnologia. Então você vai alterando e vai alterando conforme a cultura que você está. Porque nós estamos no sul do Brasil,
né? Se eu tivesse na Itália seria diferente, se eu tivesse na França seria diferente, em Portugal é diferente. Por quê? Porque tem O culturas que são Roblenho, diferentes, né? uma vez ele falou um negócio assim pra mim, que eu tava conversando com ele sobre essa questão dos idosos, né, lá do grupo dele, porque quando o Olivier vem pro Brasil, ele traz uma pegada mais canadense, né, tanto no figurino, forma, né, de trabalhar e Uhum. tudo mais. E aí, conversando com o Roblenho, ele falou que no Brasil existe outras aspirações e outras influências, que é o cara da roça, é o samba, é o Uhum. forró, né? E tem outras coisas. Então isso também se reflete no figurino, no estado, né? Então eu acho que isso que você está trazendo também é importante, né? Porque quando o Olivier também veio, a gente veio com aquela, pô, tipo, La Belle Época. E aí Isso. a gente começou a ver também que não acessava alguns, né? Não acessava não o jogo, mas o figurino. Então, é uma coisa também que a gente está em transição, tentando entender. Agora parou tudo, né? E que a gente ia falar sobre Sim. isso esse ano. Algo Mas que é pra importante gente, entender o contexto, né? algo que pra gente é muito forte é a ideia da família. Sim. A ideia da família, ela é uma base Família de onde sapato, né? Por isso que vocês têm família de esse, não sei se é sapato. mote que fala. Então, o projeto Visitarte, e esse projeto ele é constituído pela família de sapato, que é uma família de palhaços e Uhum, palhaças. Então você tem o tio, uhum, você tem a prima, você tem a prima mais velha, você tem a que é mais mãe, e isso uhum, ajuda na nossa ponte, na nossa comunicação. Claro que há situações onde nós, se eu for pensar em algumas idosas e idosos que têm Alzheimer, por exemplo, eles não vão lembrar da uhum. gente. Mas eles conectam com o nariz, eles conectam com a Sim, máscara. Ou eu já te vi no sim, circo, porque puxa uma memória né, de infância, enfim. Mas a base da família é muito importante para a gente. Até enquanto grupo, para que eu possa defender esses palhaços e essas palhaças, a ideia da família ajuda muito, porque a característica de cada um, nós nos tornamos uma família, de certa forma. Por causa dos sim, treinamentos, nós vamos nos conhecendo, nós temos que mostrar as nossas fragilidades e vulnerabilidades. O grupo, né, se torna uma grande família também. E sim, levar isso para o lar através do figurino, a maquiagem mais leve também. A forma de estar é muito diferente, né? O palhaço na pediatria, ele tá de alguma maneira com a pessoa idosa, você eleva isso para outro lugar, uhum, porque daí vem toda a história, né? sim. Vem todo um trajeto de vida, um contexto social, cultural, tabus, sofrimentos, alegrias. Isso te coloca em outro lugar de jogo, de conversa, enfim. Tem uma história, assim, que você poderia trazer, por exemplo, fazer um bate-bola aqui, uma história muito incrível que você tenha vivido nesses 3 anos, nesses dois lares em especial, e depois gostaria que você contasse uma história, falasse, tipo, meu, não rolou aqui, foi algo que, tipo, assim como a gente fez lá com o Hudson, tipo, se eu pudesse, eu tirava fora da história, pode ter trazido aprendizado, mas eu não quero mais viver isso aqui, né? Então, traz aí uma história antes disso, a Batata e Flor, que é a Dani e o Clayton, que são do Nariz, que estão morando agora lá em Portugal, diz que lá existe um grupo chamado Larriso, que também trabalha com idosos em longa permanência. Sim. E há o Rugas e Riso também. Verdade, lembrei agora. E a Visita também em Portugal. São três Uhum, grupos. E depois tem a visita. o Palhaços de Optal. Palhaços De Optal. De de Optal, Otal. né? Isso. Que é do O Porto. do, Que é do o Jorge do, Rosado. o do Oliveira ainda existe? Não sei, eu não lembro. O La Belle Visite, acho que sim, né? Eu acredito que sim, no Canadá, né? É no Depois aqui nós Canadá, temos né? o Teatro do Sopro. É, o E Teatro do temos, Sopro. Que é aqui. é, Do quem Sopro cuida que de tá quem com a Flávia também. Marco agora, né?
Isso é. E quem cuida de quem, com a minha amiga Ana Pio também, em São Uhum. Paulo. Enfim, depois nós temos a palhaçaria, ela está no mundo todo, a palhaçaria hospitalar está no mundo todo, e a palhaçaria para idosos também já está nesse lugar, que é maravilhoso. Sim. Por isso que é importante estar prestando atenção localmente, né? Uhum. O que está acontecendo aqui. Uma experiência que aconteceu lá em Portugal ainda, que me marcou muito, foi: eu estava de doutor palhaço, passando pela geriatria, tinha uma senhora na maca, ela pegou meu braço, uma senhora idosa, e olhou para mim, eu olhei para ela, e ela disse: o que eu fiz para merecer isso? E é um choque, porque você não tem uma resposta. Sim. Né? O Sim. que eu fiz? Uma senhora, que devia ter seus 70, 80 anos, Sim. pele fina, né? Você vê a pele fina, as mãozinhas finas, as veias, Eu mapo todo, né? aquele mapa todo, e ela simplesmente te pergunta: o que eu fiz para merecer tudo isso? E o mundo abre na tua frente. Aqui tem muitas histórias deliciosas, mas eu gosto de uma que é bem recente, onde nós ficamos presos numa espécie de corredor do tempo. Eu estava com a Páprica, com a palhaça Páprica, Uhum. no asilo São Vicente de Paulo. O Nilovski e a Mina estavam junto com a gente assistindo. E nesse corredor, eu e a Páprica, o Kiki e a Páprica, na verdade, ficaram presos. Eles não conseguiam sair. Então as idosas entravam dentro desse corredor e meio que virou um túnel. Nós ficamos presos no tempo. Nós não conseguimos sair, as idosas que entravam não queriam sair, e tudo Uhum. era um grande motivo de riso, assim. Nós ficamos Uhum. uns bons 15 minutos nessa brincadeira de não Nossa, conseguir, bastante. de abrir a porta e ser sugado para fora, e não conseguir sair, como se estivesse dentro de uma cápsula do tempo, e as idosas riam muito, riam muito. Isso na frente do, da sala da psicóloga, que, claro, né, teve que abrir a porta para ver o que estava acontecendo, a Dani, e disse: gente, vamos resolver isso, né? A, a questão do Ah, ruído só pegando também é uma parênteses, diferença, né? nessa questão de máquina do tempo aí, né, que você trouxe, né, o túnel do tempo. A Simone falou assim que teve uma idosa numa casa de repouso, falou que eu não sou idosa, sou jovem, madura. Uhum. Prossiga. É que essa eu precisava pegar o gancho. Porque tem um lugar que a velhice não é algo que chega, né? Uhum. A velhice, ela vai acontecendo, né? O nosso processo de envelhecer, ele está acontecendo. Agora, eu estou envelhecendo, você está envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. Claro que algumas vezes a gente não dá conta disso. E de repente diz: puxa, como eu mudei, né? Mas, Sim. então quando a gente pensa palhaço para idosos, eu não sei quanto tempo a gente tem de conversa ainda, mas A quando a gente gente tem pensa, mais uns 10, mas se tiver assunto a gente inicia uma outra, não tem problema. O importante é o conteúdo. quando a gente pensa em palhaços para pessoa idosa, para idosos, nós estamos trabalhando saúde. Nós estamos trabalhando saúde Uhum. através da arte, através do humor. Nós estamos trabalhando a longevidade saudável. Nós estamos trabalhando esse idoso ativo. Nós estamos trabalhando uma escuta ativa. Nós estamos Uhum. na busca de contribuir com mais uma gama de profissionais que visa uma qualidade de vida até o último momento. E é até o Uhum. último momento mesmo. Porque a valorização do ser humano e da sua É, história e o reconhecimento da sua potencialidade enquanto um humano de sabedoria, sabedoria adquirida pelo tempo. E o que é isso muito muito diferente bom. de discurso que a gente encontra para a criança, né? Que a criança é o futuro, não menos nem mais importante, mas é totalmente diferente, né? São dois parados, são dois pontos
bem longe, né? Um você está pensando no futuro e o outro você está dando dignidade por tudo que construiu, né? Então é Uhum. um lugar muito, muito bonito também de ser construído para eles, né? E de uma responsabilidade tamanha também, né? Porque muitos, por exemplo, quando você fala do Alzheimer, você vai construir um cenário com aquela pessoa, um jogo, em um momento, um estado, que daqui a pouco, 5 minutos, ela não lembra, né? Uhum. Então, mas de alguma forma aquilo vai dar alguma reverberação na saúde dela, sistema, e, enfim. E a E uma potência história disso, ruim? né? Porque Desculpa. se você tá com um idoso que tem um olhar perdido constantemente, que você sabe que ele não está no momento presente, e você consegue uma conexão que rapidamente, por segundos, ele consegue ter a presença, é lindo. É lindo Uhum. quando tem uma senhora que que eu estava cantando e ela começou a chorar e eu parei de cantar. E ela diz, por que você parou de cantar? Eu digo, porque a senhora começou a chorar. Eu não quero que a senhora chore. Não, não, mas eu estou chorando de felicidade. Canta, que chorar é bom também. Então nós aprendemos a mudar também as nossas referências, né? Porque o choro Uhum. também pode ser bom. Sim. É, eu acho que os piores momentos que você quer sumir é quando você sente que está no lugar errado. Ou você perde a mão de alguma coisa. Uhum. Ou acontece de você fazer uma leitura que não é a mais correta naquele momento e você fez um barulho que não era para fazer. Ou você. Ou a tua presença espocou algo em algum idoso que não deixou ele feliz. Teve E o alguma, dinheiro assim, que te do marcou, sonho. assim, nesse sentido? Tipo, putz, fiz merda e queria tirar isso fora da... Queria cortar essa película, Eu lembro rasgar de um fora. senhor do Recanto Tarumã, que é muito nosso amigo, que canta com a gente, e teve um momento que ele estava muito mal, indo para o hospital, e a gente foi acompanhar ele até a Kombi, uma Kombi que leva eles para o hospital, e ele disse, chega, não quero mais, não tem mais graça. Aí você fala assim, puxa, eu podia ter andado um pouquinho menos, eu deveria, não deveria ter chegado até aqui. Né? Podia ter me dado uma cãibra. Por quê? Porque, na verdade, ele não queria que a gente visse ele entrando na Kombi para ir para o hospital. E Uhum, também é um cuidado com o palhaço e com a palhaça, né? uhum, É bem coisa de vô e de vó, né? Que gosta de cuidar da gente também, né? Tipo, eu não quero que você uhum. me veja indo mal. E aí eu penso, poderia ter caminhado um pouquinho menos Sim. para não ter sido dispensado. Passou o time, né? E sempre que nós temos a notícia de algum idoso que já não está presente, não é fácil, porque você cria laços, você tem permanência. Não é Uhum, um trabalho que acontece esporadicamente, ou seja, é um trabalho que acontece toda semana. Então a gente cria sim. laços muito fortes com a equipe, com os idosos e com as idosas. E tem que ser assim, Uhum, porque nós estamos construindo pontes, né? É sim. muito importante para a gente, enquanto projeto, o acolhimento dos lares e do asilo. Porque eles são a nossa fonte de informação. Eles são Uhum, quem vai estar nos passando a informação, liberando nossa entrada. É o nosso sim. maior apoio. Então, nós só conseguimos estar em instituições que nós temos essa relação forte. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto palhaços e palhaças também. A gente sabe se acontece alguma coisa e é o palhaço ou é a palhaça, é o nosso grupo, né? É o nosso projeto. Se você está numa instituição que tem 4 projetos acontecendo,
qual projeto que estava no momento? Né? Uhum. Como é que a gente lida com essas informações? Sim. Mas estamos numa caminhada, é um trabalho de caminhada bom de conhecer e de aprender essas novas estruturas cada vez mais, né? Apareceu. Beleza. Pode falar. Aí, Depois eu tenho uma pergunta aqui para te passar. tá Vai bom. lá. Muito importante, eu queria só terminar um pensamento que é, quando eu falo o acolhimento dos lares e dos asilos pela equipe, a nossa equipe também, né, tem um trabalho, é necessário ter esse cuidado de formação, de estudo, com psicólogos também, a Uhum. direção artística, quer dizer, todas essas fases, elas são muito importantes para o projeto estar acontecendo. A gente trabalha muito em relação ao respeito à pessoa idosa, nós falamos do infantilizar, mas também tem a questão dos tabus, né? Os Sim. tabus sociais que a gente pensa, o idoso isso, o idoso aquilo, e de repente é um tabu que vem sendo alimentado na história e que está sendo quebrado nesse novo momento. Uhum. Enfim, depois tem redes, trabalho de rede, longevidade, abusos, enfim, é um assunto enorme para a gente poder tá puxando. E você acha que há essa expansão, por exemplo, num futuro, com a robustez do trabalho, e aí a gente vai falar sobre recursos depois, isso tomando um corpo, de que a gente consiga retirar a máscara e levar isso para discussões sociais mais profundas, onde o palhaço ele traz toda essa experiência e começa a afetar lugares de pontos de estratégia tanto no poder público, educacional, é, saúde, com essa experiência, porque o palhaço sabe tocar nessa ferida de um outro modo, né? Ele tem caminhos, ele sabe ter essa abertura. Você acha que pode evoluir para esse lugar algum dia, o trabalho? Com uma certeza, assim, já está em andamento, né? Hoje em dia nós Uhum, temos muitas organizações e iniciativas que muitas vezes não são públicas, mas que partem pelo Estado público, do amigo do idoso, né? uhum, Essa ideia onde nós temos a própria Universidade Aberta da Maturidade é uma iniciativa com o intuito de movimentar, dar mais ferramentas, trazer aulas de tecnologia, trazer um uhum. olhar do humor através da arte da palhaçaria e do cuidado. Não é uma questão de vamos fazer um artesanato. Não, Sim, eles estudam, sim. aprendem a lidar com o computador, aprendem a lidar com o Não é porque celular. eu estou idoso que eu não posso aprender alguma coisa que um jovem está aprendendo. Tipo, vamos quebrar esse paradigma, né? De que idoso não Exatamente. consegue mais aprender, né? A gente vê aí um E, monte de idosos com celular e nesse ambiente tecnológico, às vezes é muito mais ativo até que a gente, né? e o caminho do futuro é a oportunidade à pessoa idosa, né? Porque se nós ganhamos 30 anos e estamos tendo cada vez um número menor de crianças, Uhum, né? Antigamente você tinha 4 sim, filhos, 6 filhos, hoje você tem de 1 a 2, né? As sim, gerações, junto com toda a ciência e a tecnologia, nós estamos envelhecendo. E nós vamos precisar, com urgência, olhar para essa qualidade social, essa qualidade arquitetônica, o urbanismo, a uhum, própria produção. Já há a economia prateada, com a ideia uhum. de que o idoso Dos ele é. seniors, né? Que ele Uhum, consegue entender, pô, o cara tem ah, o, o idoso ou a idosa tem muita experiência, né? Já não está mais no mercado de trabalho e ele precisa voltar. E ele tem mais concentração, ele tem mais foco, ele não vai ter certos conflitos que teria às vezes, né, uma pessoa mais jovem e tal. Então, eu vi um filme esses dias, não lembro o nome mesmo, me perdoe com relação a isso, mas era tipo assim, era uma jovem, né, que tinha tido uma startup, em 18 meses estava explodindo, era vendas de e-commerce e tal, uhum. e tinha um cara que tinha trabalhado numa fábrica, e era o mesmo lugar que ela estava com a startup dela, ele ficou anos naquela fábrica, a esposa faleceu, né, ficou viúvo, e ele voltou lá como estagiário, né, e é um desenrolar, né, porque daí ele todo
um gentleman e tal, e ele chegava lá numa empresa totalmente alternativa, ele chegava de terno e tal, e ele conquistou aquela galera toda, e depois é o desenrolar de que ele trabalhava lá, e ele queria ficar lá porque tinha sido muito importante, ele era o CEO daquela empresa que fechou e mandou ele embora, né? Então tem muito isso também, eu acho que a sociedade tem olhado hoje, não como um todo, mas existem focos, importantes focos, que vêm olhando para o idoso não como algo que está em desuso, eu uso essa palavra com esse peso mesmo, porque é esse peso que nós damos na sociedade, mas sim como uma potência de reconectar o ser humano com um ser incrível que tem história, que tem conteúdo, né? Então, acho Uhum. importantíssimo a gente cada vez mais ter iniciativas, o estagiário, a Mai falou aqui, ter iniciativas que olhem para esse público, né, cada vez mais, porque eles têm muito a nos ensinar, né, principalmente, né. Sim, você falou do estagiário do filme, eu lembrei da Cal, que é nossa estagiária, que está com um grupo estudando palhaçaria, ela está estudando na FAP também, e é começando essa caminhada, né? E ela é uma menina super jovem, e é lindo ver essa busca por entender a relação e a conexão com a pessoa mais velha, né? Com a pessoa Uhum. idosa. Não há muito caminho do que você criar políticas e não só criar políticas, na verdade começar a colocar em prática um estatuto que já existe também, né? Sim, Pensando sim, porque enquanto as leis projeto. existem, ser aplicada é outra coisa, e eu participei de uma live sobre empreendedorismo social ontem, nesse contexto de crise, e teve algo que me chamou muita atenção lá, que foi a Fernanda Andreasa, que disse que ela trabalha com toda essa questão do direito das organizações sociais, que as leis existem, só que elas, para que todo esse contexto mude, depende exclusivamente de nós primeiro. Ah, mas tem todo o poder público, tem toda essa esfera pública, mas quem pressiona a política, quem pressiona, né, a sociedade como um todo é a própria sociedade. Né? Então, quanto mais existirem iniciativas, quanto mais existirem pessoas dispostas a aplicar e a lutar por esses direitos, seja do idoso, seja da pessoa com deficiência, seja, né, dos negros, da mulher, da criança, assim por diante, LGBT, aí a gente sim vai conseguir construir um ambiente muito mais favorável de fato para todos nós, né? E se você Então, pensar que aquilo que é construído para o idoso, ele é bom para todos, sim, né? Porque se você constrói um conceito urbano onde a pessoa idosa pode estar se locomovendo, a criança pode estar se locomovendo, eu posso estar me sim. locomovendo, as famílias se locomovem, A né? acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, a acessibilidade é para todos, Para né? Porque quando todos. você fala isso, pessoa com deficiência, por exemplo, a pessoa pensa já na imagem da cadeirinha de roda e de uma rampinha, não é isso, né? E se a gente for falar do idoso também não é isso, é acessível para todos, né? Exatamente. Mas assim, aqui nós misturamos um pouco a nossa conversa também com Não, essa mas é ideia que se da completa, sociedade, né? de tudo é. Mas, por exemplo, em termos do. A Yara está dizendo, nós seremos os idosos amanhã. É Sim, verdade. é isso. O que acontece? Enquanto projeto, nós discutimos isso tudo, nós temos que ter consciência disso tudo. Nós, artistas do projeto Visitarte, pensamos e discutimos e estudamos isso. É muito Uhum. importante que os artistas tenham essa consciência de estatuto, de urbanismo, entender esse contexto inteiro. Quando nós chegamos no lugar de atividade, no lar ou no asilo, isso está na célula. Nós não estamos lá para fiscalizar trabalho. Uhum. Isso é muito importante. Nós não estamos nos lares fiscalizando o que está sendo feito. Muito pelo contrário. Nós estamos no intuito de troca. E por quê? Porque o palhaço não pode cair nesse lugar de querer tá muito racional, sabe? Sim. O lugar do palhaço ali é o lugar
da conexão, do jogo, da troca, dos afetos, de estímulos também, obviamente, com o passar do tempo. Né? Conforme você vai tendo uma caminhada com determinada pessoa, você vai conseguindo trazer novos estímulos. Sim. Mas, em momento algum, o nosso trabalho é interferir eticamente no trabalho do outro. Sim. Isso é muito importante, porque cada peça faz parte do mecanismo para que ele possa funcionar bem. Depois, socialmente, enquanto pessoa, nós podemos sim correr atrás desses ajustes todos. Exatamente. Aí o Carlos, não o Kiko, né? O Carlos Sim. vai estar lutando. É muito importante ter essa separação. Até eu gostaria de dar um oi aqui para Esther Atanásio, que é da De Propósito Comunicação, com propósito, que está aqui também acompanhando, né? É muito importante também a gente saber esse lugar de distanciamento, mas que é muito próximo, mas é distante, que é o indivíduo, né? E a organização, né? É uma coisa que a gente também tenta trazer para o Nariz, porque assim a gente consegue trabalhar de forma plural, onde o plural ele complementa e ele acrescenta, né? Ele não pode jamais expelir ou jamais tomar algum partido dentro do trabalho, né? A não ser que seja uma opção da organização ser, de alguma forma, ter um posicionamento vamos dizer, mais incisivo em alguma questão, seja ela política ou, né, qualquer outra, mas o indivíduo precisa saber que ele é um e a organização é outra, né? E esses dois lugares precisam trabalhar juntos, mas eles têm objetivos, às vezes, que podem até conflitar, né? Então, tem que ter esse lugar de organização. Meu amigo, a gente precisa finalizar. Gostaria de agradecer muito você aqui. Gostaria que você Posso dar um deixasse os seus recadinho contatos antes? também. Claro. A Então, live é tua. queria mandar um beijo enorme para o Asilo São Vicente de Paulo, para o Lar Recanto Tarumã. Enfim, estamos morrendo de saudade. Um beijo grande para toda a equipe do Projeto Visitarte também, que está aí, que são peças fundamentais. Um projeto desse não acontece se não tiver pessoas que estejam engajadas e artistas e profissionais que queiram e que entendem a urgência dele também. E agradecer, né, nossos apoiadores, né, como a Casa da Flor, que está apoiando sempre o projeto, com espaço, enfim, a Flor, desde lá de 2017, parece longe. Comprando as suas loucuras, né? Vai lá, né, a Casa da Flor Bistrô, a RKF Contábil, que também ajuda a gente, a Digital Square, que cuida da nossa imagem, para deixar as coisas bonitas, mesmo que depois eu vá lá fazer uma postagem e estragar todo o que eles criaram. A gente tem essa mania. O Arun também, que é fotógrafo pra gente, a Lu Oliveira, que também tira as nossas fotos. Enfim, isso só é possível porque tem esse grupo de pessoas que entendem que é urgente e que é muito importante estar fazendo esse trabalho. Assim como todos os apoiadores da campanha, nós temos uma campanha no Benfeitoria, que é www.benfeitoria.com. Nota aí, galera. Alguém do Visitarte coloca aí embaixo aqui, ó. Se puder colocar, por favor, Yara, Bianca. Você pode apoiar o projeto com R$10 até 5 mil, 80 mil, enfim, o que você quiser, você pode estar apoiando. Agradeço os nossos apoiadores da plataforma. E acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no site, no Facebook, e o que a gente puder estar trocando de conhecimento, ideias, vamos estar fazendo. Galera, maravilhosa live hoje, com pequeninhos problemas técnicos. Meu amigo, muito obrigado. Você está me devendo uma rodada de vinho ou um café, né? Quando tudo isso passar. Obrigado a todos que estiveram aqui, galera do Nariz também, a todas as pessoas envolvidas no nosso projeto, que têm dado força para nós. Queria deixar aqui para vocês também um convite. A gente está com um curso online de palhaçaria
né, que quem está à frente é a Nádia Moraes, incrível Nádia Moraes, que é nossa hoje como conselheira artística, e lá da Suíça ela está dando esse curso, então é muito louco, né, essa questão de internet também, como amplia, e a gente está indo para a segunda turma. É um curso que não tem intenção de formar ninguém, palhaço, a Yara fez agora também com relação ao curso, acabou de fazer a primeira turma, e é um curso que pega técnicas da palhaçaria para ajudar as pessoas a se encontrarem um pouco mais, né? Então não tem a intenção de colocar ninguém para atuar, mas para ajudar as pessoas a se conectarem com elas próprias. A Nádia também é instrutora de yoga, também tem uma pesquisa de palhaçaria de 18 anos. Então, assim, www.narizsolidario.org/curso de palhaco, tá bom? Quem puder colocar aqui para mim, Mayara, coloca aqui para mim também escrito. E fiquem com a gente, obrigado novamente, cara, foi incrível falar com você hoje, eu tava super ansioso mesmo, porque eu não sabia nem como conduzir uma conversa com um cara tão crânio como você, né? E foi uma das melhores lives, todas foram lindas, mas, cara, vocês estando aqui em Curitiba, estando próximo, é um projeto que eu acompanho de perto, acompanho praticamente um pouco do nascimento, né? Então, tenho um grande carinho pela pessoa, Carlos, pelo profissional também e pelo teu projeto. Obrigado. Obrigado. Amanhã eu tô com uma live sobre Aí, ó. contação de histórias. Narrativas com Daniele Pamplona, pelo Histórias com Carlitos, às 19h30. Vai ser no teu perfil? Vai ser no Histórias com Carlitos. História com Carlitos. Às Coloca aí 19h30. também, galera. Histórias com Carlitos, 19h30, com Daniele Pamplona. A gente vai falar de narrativa. Então, os palhaços que contam histórias, as palhaças que trabalham com narrativa, quiserem estar junto fazendo perguntas, são muito bem-vindas. Tem, acho que... no grupo tem uma galera que faz contação de história, inclusive a Mayara que tá aqui. A Pipe também que passou por aqui. Então, gente, tá aí a dica do Carlos para participar dessa live incrível. Beleza? Deixa eu colocar aqui, palhaco. Gente, é isso. Lembrando que essas lives todas estão no YouTube do Nariz Solidário. A gente tem mais uma série de lives que vão ser colocadas também no ar aqui. A gente vai falar com o Narizes de Plantão, um grupo incrível também. A gente tem live agendada com Rodrigo Bastos e Montserrat para falar sobre a importância do acompanhamento terapêutico nesses grupos, que foi o que o Carlos falou aqui também, que tem que ter acompanhamento. Com o Narizes de Plantão nós vamos falar sobre como manter a sua equipe motivada também, que é interessante dentro dos grupos, e tem muito mais por vir aí também. Tem umas pessoas de Marte que eu estou tentando trazer. Meu querido, isso é um banquete, né? Nariz Solidário precisa fazer um banquete, né? Um banquete de live. Banquete. Trazer todo mundo. E é importante dizer, galera, vou dizer porque é muito importante isso, para mim, inclusive, que assim, a live foi uma forma de colocar aspirações que eu vinha tendo com relação a um grande grupo de pessoas que tem uma necessidade específica, que em grande maioria grupos de voluntários, em temas, assuntos que não estão sendo falados. Se fala da palhaçaria como um todo, se fala sobre o estado de presença do jogo, mas tem assuntos específicos que são dores de muitas organizações que são formalizadas ou não, que eu achei interessante trazer, e também foi uma forma também de me movimentar nesse momento de pandemia, ajudar a movimentar o grupo também, e tem sido trocas incríveis, de ficar próximo também de grandes amigos, beleza? É isso, galera. Um grande beijo para vocês. Carlos. Obrigado, Edu, pelo convite mais uma vez. Nariz Solidário, um grande abraço a todos por esse movimento. Muito obrigado. Sempre bom ver as coisas chacoalhar. Assim. Uma música para nós finalizarem, pra gente finalizar. Vixe, uma música? A que vem direto é Trem das 11, né? Não posso ficar, nem mais. Não posso ficar com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem,